E é inacreditável, o VGHF11 está chegando no menor valor desde a sua criação. Quer dizer, já ultrapassou, tá? Desde a sua criação ali, ele nasceu um pouquinho acima dos seus R$ 9 e hoje está custando menos de 7,73. Isso daqui é a primeira vez na história que eu estou vendo o VGHF11 nesse preço. Só que antes da gente continuar com esse vídeo, eu já convido vocês a se inscreverem e também comentar aqui pra gente quantas cotas que vocês têm do VGHF11 e o mais importante, o seu preço médio, porque o preço médio é o que realmente importa. Antes da gente comentar o que está acontecendo com o VGHF11, o porquê que ele está caindo tanto assim, a gente vai ver o seu preço. Hoje ele está custando cerca de 7,73. No último mês ele tem uma queda de 9,80. Nos últimos 12 meses quase 18% e desde a sua criação tá cerca de 20 e quase 25%, 21,5%, quase que 22% de queda. Isso daqui é muita coisa, principalmente para um fundo imobiliário, porque geralmente o fundo imobiliário não costuma cair tanto assim. Só que o que está acontecendo com o VGHF11? Por que ele está caindo tanto assim? Isso é bem fácil de se entender, porque quando a gente olha aqui para o seu retorno gerencial, você vai ver o que? Isso daqui, olha. Todo o seu patrimônio está alocado nessa porcentagem aqui. Hoje ele tem cerca de 54% em CRIs, que seriam basicamente dívidas do setor imobiliário, 39% em outros fundos imobiliários e um pouquinho está dividido em ação, em FDIC, entre outras essas coisas. O que aconteceu dos últimos meses para cá? Ele basicamente fez a incorporação do Mogno, tá? Antigamente era um FOF, então o VGHF11, que tinha uma estratégia prioritariamente investir em CRIs e investir somente um pouquinho ali em outros fundos imobiliários, acabou se revertendo. Antes, quando ele tinha cerca de 5, 10% do seu patrimônio em fundo imobiliário, era relativamente pouco. Porém, hoje ele tem quase que 40% desse valor em outros fundos imobiliários. Só que qual que é o grande ponto, tá? Qual que vocês devem estar se perguntando? Por que isso tem a ver? O que isso importa? Isso é bom? Isso é ruim? Então, se você já reparou bem, existem dois tipos de risco. O risco sistêmico e o risco não sistêmico. O risco sistêmico ele envolve todo o sistema. Então, se você se reparou bem, tá? Você vai perceber que todos os fundos estão caindo. Então, existe ali, tá? Basicamente um motivo porque todos os fundos estão caindo, principalmente por conta do aumento de juros. Existem dois tipos de pensamento. Por que eu vou estar comprando um fundo imobiliário ali pagando cerca de 10, 11%, sendo que eu já tenho ali um título do Tesouro que paga mais do que isso? Então, isso que é muito importante vocês estarem prestando atenção. Toda vez que tem aumento da Selic, toda vez que tem aumento ali da curva de juros futuro, vai ter queda dos fundos imobiliários. Ah, mas isso não explica a queda ali tão acentuada assim do VGHF11. É claro que explica. Eu peguei e falei aqui para vocês que ele tem hoje cerca de quase 40% de fundos imobiliários. Então preste atenção. Se hoje quase 40% do seu patrimônio está alocado em outros fundos imobiliários, o que isso significa? Que cerca de 40% do seu patrimônio está sofrendo muito. Então ele por si só já está tendo a sua queda, que já é uma queda bem acentuada, só que os fundos imobiliários que ele está tendo em carteira têm uma queda maior ainda. Então isso acaba prejudicando ele duas vezes. Então por isso que ele está caindo mais do que os outros fundos imobiliários. Basicamente porque ele tem muito fundo imobiliário em carteira. Então a próxima vez que tiver revalidação de valor patrimonial, você pode ter certeza que o seu valor patrimonial vai cair, principalmente por conta dessa queda ali que teve nos seus fundos imobiliários. Então, o VGHF, que antigamente investia a maior parte em CRIs, hoje está quase que no meio a meio. Então, essa estratégia que ele vem ele se mudando aos poucos do tempo. Um outro ponto aqui, ó, é a sua alocação para o indexador dos CRIs. Então, o IPCA, que é a maior parte onde ele está com o seu dinheiro ali, cerca de 33% mais 20%, o que isso influencia diretamente no VGHF11? Influencia que com o aumento da Selic, basicamente vai ter queda ali dos fundos imobiliários, vai ter queda ali do IPCA. Então, toda vez que o IPCA cai, isso é ruim para o VGHF11, porque cerca de 50% quase do seu patrimônio está alocado ali em CRIs, com indexação do IPCA. Então, toda vez que a Selic sobe, vai jogar o IPCA para baixo e isso vai ser muito ruim por conta disso. Um outro ponto também é do que ele tem uma parte do IPCA com variação, com compensação. Então, quando tiver uma oscilação negativa do IPCA que pode ter, ele não vai ganhar basicamente nada. Então, isso é uma coisa extremamente ruim.
Então, esse daqui é os dividendos do VGHF11. Você vê que ele é um fundo imobiliário que paga muito dividendo ali pelo seu histórico no geral. E você também vai acabar observando uma coisa, que ele tem uma oscilação do seu dividendo yield bem acentuada. Essa parte que tem uma oscilação bem acentuada é principalmente explicada por conta dos seus CRIs atrelados ali quando ele faz algum giro. Então, basicamente, quando ele compra e vende algum CRI com lucro, ele consegue pagar um dividendo um pouco maior. Então, por isso que ele tem essa oscilação tão grande. Tem mês que paga mais, tem mês que paga menos. E uma coisa bem interessante é que ele está sempre pagando acima de 1%, o que é excelente, tá? No geral, para todo mundo. Agora, o que isso significa? É uma coisa boa, uma coisa ruim para o VGHF11? A primeiro momento, isso é uma coisa extremamente ruim, porque o seu preço caiu e tem uma tendência de continuar caindo ainda um pouco mais, principalmente por conta ali dos juros futuro. Então, tem que tomar muito cuidado no momento que você está entrando no VGHF11, porque você tem que ter a noção ali, a ideia de que a perspectiva atual e o cenário atual está desfavorável para o VGHF11. Só que tudo isso pode também ser uma oportunidade. Tudo vai depender do nível de risco que você quer correr e também ali o tempo que você quer deixar o seu dinheiro investido. Porque se o fundo imobiliário, quem está comprando hoje na casa dos seus R$ 7, consegue se recuperar, os fundos que ele tem em carteira conseguem se recuperar, ele vai acabar ganhando muito dinheiro e, consequentemente, pagando muito dividendo no futuro. Então, tudo depende da estratégia que você está fazendo. Então, comenta aqui pra gente o que vocês acham, que ele vai conseguir recuperar ou não.